vamos aplicar esse método em um exemplo. Vamos ao exemplo. Coloque-se uma barra de metal a temperatura de 100 Fahrenheit em um quarto com temperatura constante de 0 Fahrenheit. Se após 20 minutos a temperatura da barra é de 50 graus Fahrenheit, determine: letra A, o tempo necessário para a barra chegar à temperatura de 25 graus Fahrenheit, e B, a temperatura da barra após 10 minutos. Bom, sabendo esses dados, iremos descobrir o valor das variáveis. Com a fórmula do resfriamento de Newton, substituímos os valores na função, né? Então, sabendo aqui a fórmula do resfriamento de Newton de temperatura em relação ao tempo, que seria relacionado à temperatura da barra de ferro, igual a TA, que seria a temperatura ambiente, que seria a temperatura do quarto, mais C vezes E elevado a menos K vezes T, que seria o tempo. Então, a temperatura ambiente do quarto é igual a 0 Fahrenheit. E a temperatura da barra de ferro é igual a 100 graus Fahrenheit. E sabendo que a temperatura da barra de ferro é de 100 graus Fahrenheit quando o tempo é igual a 0, substituímos esses valores na função então. Aqui então a temperatura da barra de ferro, que seria o valor da função igual a 100, igual a C vezes E elevado a menos K vezes 0. Esse 0 por causa que o tempo é 0 e o TA sumiu, por causa que a temperatura ambiente é igual a 0 também. Então, sabendo isso, aqui E elevado a menos E elevado a 0 vai ser igual a 1, portanto C é igual a 100. Com o valor de C definido, vamos encontrar a constante K com os seguintes dados. Bom, esses dados foram dados pelo exercício de que a temperatura foi de 100 graus Fahrenheit a 50 graus Fahrenheit num tempo de 20 minutos. Então, substituindo esses valores na fórmula de resfriamento do Newton, temos aqui a temperatura em relação ao tempo, que é relacionada à barra de ferro, é igual a 100 vezes E elevado a menos K vezes T. Substituindo esses valores dados, temos aqui então que 50 relacionado à temperatura da barra de ferro igual a 100 vezes E elevado a menos K vezes 20, que é relacionado ao tempo de 20 minutos. Então, passando 100 dividido aqui, fica 50 dividido por 100 igual a E elevado a menos K vezes 20. Simplificando 50 dividido por 100, meio igual a E elevado a menos K vezes 20. Bom, para a gente poder estar resolvendo agora, a gente vai ter que usar uma propriedade logarítmica para poder estar assumindo com este valor de E. A propriedade logarítmica a ser usada é multiplicar dos dois lados por ln, pois assim ficaria ln de E é igual a log de E na base E. Isso aqui é igual a 1. Bom, então aqui, já multiplicado ln dos dois lados, vai ficar ln de meio igual a ln de E elevado a menos K vezes 20. Aqui a gente vai ter que usar aqui fica ln de E, que é igual a 1 elevado a menos K vezes 20. Porém, aqui a gente usa uma outra propriedade logarítmica, que é log de A elevado a B é a mesma coisa de B vezes log de A. Portanto, esse menos K vezes 20 ele desce multiplicando o 1, já que ln de E é igual a 1. Então, a resolução fica da seguinte forma: ln de meio é igual a menos K vezes 20, passando esse 20 dividindo, fica e multiplicando por menos 1 para o K ficar positivo, fica K igual a menos ln de meio dividido por 20. Isso é aproximadamente 0,035. Vamos resolver o exercício. Então, na questão A, ele pede o tempo necessário para a barra chegar à temperatura de 25 graus Fahrenheit. A gente vai estar utilizando a fórmula de resfriamento de Newton, T igual a C vezes E elevado a menos KT, substituindo aqui o valor da barra de ferro, 25,
é igual a 100, que é o valor relacionado a C, vezes Z elevado a menos K vezes T. Aqui a gente passou 100 dividindo, 25 dividido por 100, simplificando fica 1/4, igual a E elevado a menos 0,035, que é o valor de K, vezes T. Aqui a gente vai usar a mesma propriedade logarítmica usada anteriormente para poder estar sumindo com o valor de E. Então multiplica por ln dos dois lados, lembrando a propriedade logarítmica. Quando se multiplica ln de E, é a mesma coisa que log de E na base E. Isso é igual a 1. E já lembrando que log de A elevado a B é igual a B vezes log de A. Aqui a gente vai ter a seguinte resolução: ln de 1/4 é igual a ln de E elevado a menos 0,035 vezes T. Aqui a gente corta, que é igual a 1, e desce o menos 0,035 vezes T multiplicando. Então fica ln de 1/4 igual a menos 0,035 T. Então T é igual a ln de 1/4 dividido por menos 0,035. Então a gente chegou à seguinte resposta, de que o tempo para a barra de ferro chegar a 25 graus Fahrenheit é de 39,6 minutos. Agora vamos resolver a letra B. Bom, a letra B pede a temperatura da barra após 10 minutos. A gente vai estar utilizando também a fórmula de resfriamento de Newton, T igual a C vezes E elevado a menos KT. Então aqui o T é o que a gente quer saber, que é a temperatura da barra de ferro, igual a 100 relacionado a C vezes E elevado a menos 0,035, que é o valor de K, vezes 10, que é o tempo. Então T é igual a 100 vezes E elevado a menos 0,35. Com isso a gente achou que a temperatura da barra de ferro em 10 minutos vai ser igual a 70,5 graus Fahrenheit. Aqui a gente fez só passando os 70,5 graus Fahrenheit para Celsius, só para ter uma noção. A gente chegou ao valor de 21,4 graus Celsius. Bom, então pessoal, essa foi a resolução do exercício feito pelo método de resfriamento de Newton. Muito obrigado aí pela atenção, deixe seu like aí, compartilha pra galera. E esse foi o trabalho de cálculo 2.